Olá, amados, tudo bem com vocês? É mais um vídeo para o canal. Se você ainda não assistiu nenhum dos nossos vídeos, acesse presbítero, no caso PB. Luciano Alexandre, tá certo? Vocês vão direto para o canal. Nós postamos ontem a segunda parte do nosso vídeo sobre o dito de Jesus. Não é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. É o nosso discurso, teve o primeiro vídeo. Ontem nós falamos sobre a primeira e a segunda interpretação deste dito. Eu aconselho vocês a assistirem, irão enriquecer fortemente o vosso entendimento, ok? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, amém? Nos dá esta força, se inscreva, ative o sininho. E amados, não se esqueçam de deixar o seu gostei, porque assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso vídeo, ok? Abra a sua Bíblia. Nós não vamos ler, porque já foi lido no primeiro texto, nos vídeos anteriores nós sempre relíamos, mas a cada passo nós vamos inovando e vamos trazendo o melhor aqui para os irmãos. O que nós estamos a discutir, o assunto que nós estamos a discutir, não a debater, porque não estamos em reunião, mas a discutir aqui para você, está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 até o versículo número 23, que fala sobre o jovem rico. Pois bem, amados, se as duas interpretações, irmãos, possuem, que nós falamos aqui, elas possuem enormes problemas e dificuldades para se fundamentarem, é plausível, que é plausível a gente afirmar que deva haver uma outra explicação mais convincente para o argumento do dito popular de Jesus, porque se vocês assistirem o nosso vídeo de ontem, quando nós falamos de duas interpretações, uma interpretação é dita por Tomás de Aquino, trazendo à memória um argumento, não é verdade, de um grande personagem da época, Anselmo de Cantuária, onde Anselmo de Cantuária ele diz que nos muros à roda de Jerusalém havia uma passagem estreita que foi feita para os pedestres entrarem, que para um camelo poder adentrar nesta passagem, tendo em vista que um camelo ele é muito alto e a passagem é pequena e estreita, para o camelo passar é necessário os donos tirarem as cargas de cima daquele animal e aquele animal passar de joelhos pelaquela passagem feita na parte leste, dos muros de Jerusalém, naquela porta estreita, Por isso que dá o termo, o dito fundo da agulha. Então, Tomás de Aquino usou este comentário para trazer um fundo histórico, que eu falei aqui no vídeo anterior, que muita gente ao longo dos séculos e até hoje tem se baseado nesse fundo histórico, em dizer que os viajantes, quando vinham de outras cidades, com os seus camelos carregados com cargas para venderem na cidade de Jerusalém, eles quando chegavam à noite ou qualquer horário, eles teriam que, para adentrar dentro da cidade, eles teriam que passar por este muro, por esta fenda a leste do muro da cidade de Jerusalém, que era uma entrada para pedestres. E para os seus camelos entrarem, os donos, o que é que eles faziam? Eles retiravam a carga daquele camelo, para que o camelo pudesse passar de joelhos por aquela fenda. Era essa a explicação que Tomás de Aquino usou, um comentário de Anselmo de Cantuária. Essa foi a primeira interpretação. E a segunda interpretação, meus irmãos, que nós
falamos aqui, não é que não tem, é que tem uma enorme dificuldade de se fundamentar, que não tem nenhum sentido histórico, exegético e bíblico, foi que, não é, alguns intérpretes, eles disseram que ao traduzirem o texto sagrado para as línguas, houve um erro de tradução. Por quê? Porque a palavra grega para camelo é camelos, não é camelo. E os intérpretes, eles disseram que não é camelos o sentido original do texto, mas camelos, que camelos traduzido no grego significa corda grossa. Então, para estes intérpretes, que nós falamos aqui na segunda interpretação, o que Jesus quis dizer aos discípulos naquela ocasião era que não era camelo o que Jesus queria se referir, mas a camelos corda grossa. Então, dito de Jesus para os discípulos naquela ocasião da ausência do jovem rico, é que Jesus havia dito, né, que era mais fácil, não é, uma corda grossa passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esta foi a segunda interpretação. Então, estas duas interpretações, irmãos, ela não tem nenhum fundamento, possui problemas enormes de tradução, erros de fundo histórico, porque isto não tem sentido, não há nenhum sentido de que Jesus havia dito isso, ok? Então, a terceira interpretação do dito de Jesus é a única, meus irmãos, esta terceira interpretação, ela é a única explicação que nós podemos defender, né? Podemos defender, é a única que possui um argumento convincente e lógico, não é tanto bíblico, não é como histórico, literal e exegético. É a única que podemos defender, não é? Porque, amados, essa interpretação diz que tanto o camelo como o fundo de uma agulha, não é, devem ser compreendidos, não é, de forma literal. Aí você pode dizer, como assim, irmão Luciano, de forma literal? Jesus falou fundo de uma agulha e o camelo de forma literal? Sim. Pois é. Amados, vocês já notaram, é possível passar um camelo pelo orifício tão pequeno, um camelo no fundo de uma agulha? Você vê a impossibilidade, não é verdade? Então, Jesus, quando falou para os discípulos, né, naquela ocasião, Jesus não trouxe nenhum fundo histórico, não. Foi de forma literal mesmo, amados. Não é? Foi literal mesmo o que Jesus quis dizer com relação ao fundo de uma agulha, do camelo passar por esse fundo de uma agulha, não é? Então, os contextos históricos pelas quais nós falamos aqui, não é, não devem ser levados a créditos, porque são invencionices realizadas por alguns intérpretes, não é, que entenderam daquela forma, não é? Mas quando a gente começa a entender, é necessário a gente sugerir, né, que o camelo, não é, ele não significava corda grossa, não é? Quando a gente vai para a realidade bíblica, não é como os tradutores eles imaginavam que seriam camelos, não é? Que para eles, quando as escrituras, não é, originais foram traduzidas para o latim, algumas versões usaram camelos ao invés de camelos, que camelos é corda grossa. Então, Jesus ele não traduziu, não é? Jesus não falou corda grossa, não é? Mas o que Jesus ele queria dizer na realidade ali, não é? Era realmente, literalmente, o fundo de uma agulha,
né, um pequeno orifício, a impossibilidade de um camelo ele passar pelaquela agulha. Não é como eles falaram, que tinha que um camelo de joelhos passar por uma porta estreita para pedestres, tendo que remover as cargas para poderem ter acesso ao centro da cidade. Não eram isso, meus irmãos. O que Jesus quis dizer foi de uma forma literal, uma forma literal era o que Cristo ele quis se referir ali no seu ensinamento. Ok? Vocês estão me compreendendo? Então, o que Jesus realmente quis dizer foi isso, queridos. Literal. Literal. Não existe nenhum fundo histórico para a interpretação deste assunto. Ok, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu quero dizer a todos vocês que nenhum expositor antigo adotou. Quando eu digo expositor antigo, eu quero dizer do pré-cristianismo, não do pós-cristianismo, como nós falamos. Os dos pós-cristianismo foram que usaram essas interpretações, amém, amados? Os do pré-cristianismo, eles não adotaram este tipo de explanação, este método de explanação, mas eles tomam como fundo da agulha a interpretação que Cristo dá, eles tomam como o sentido literal do texto. Eles tomam como sentido literal do texto, não tomam como fundo histórico todo aquele argumento trazido por Tomás de Aquino e por Anselmo de Cantuária e outras interpretações que podem acarretar erros na interpretação bíblica. Não, de forma nenhuma. Ok, meus irmãos? Vocês estão me entendendo? Pois bem, amados, Jesus, ele se fez valer, meus irmãos, de uma ilustração. Quando Jesus ele estava ao lado dos discípulos após a ausência do jovem rico, após aquele diálogo ele ter sido encerrado, porque o que Jesus estava a oferecer àquele jovem rico superava todas as suas expectativas, trazia para baixo todo um pensamento que ele tinha, porque aquele jovem rico, ele guardava a lei de forma ritualística, de forma farisaica, e isto vai de encontro ao ensinamento pela qual Cristo ele está a ensinar. Eu vou deixar uma referência bíblica aqui para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20, onde Cristo diz que nós não devemos guardar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem podem consumir. Então, o sentido de Cristo, que Cristo quer para todos nós, é que guardemos tesouro no céu, não é verdade? Aí você pode dizer, mas é pecado ser rico, irmão Luciano? Não é pecado. Desde que o seu coração não esteja voltado para a riqueza, e ponha Deus em segundo plano. Se não estiver, e você for salvo, você perseverar até o fim, você alcançará a salvação. Porque Cristo, ele não só veio para a classe inferior, amados. Não, de forma nenhuma. Ele morreu por todos, ricos, pobres, brancos, negros, de todas as classes sociais, de todas as línguas, para todas as nações. Cristo veio para todos. E nós citamos referência a Romanos 3:23 e também o versículo 26. Vocês depois leiam isso aí. Pois bem, amados, Jesus ele se fez valer pela ilustração, porque Jesus, quando falou o dito popular, Jesus falou de algo que já existia, não é verdade? Um dito, um provérbio, que afirma o que Cristo falou. Então, se a gente observar no contexto histórico, na Babilônia, por exemplo, na Babilônia, este dito popular, ele é falado, mas, porém, meus irmãos,
quando ele é falado, existe uma forma de falar. Não é? Por quê? Porque nos babilônios, o dito popular dito na Babilônia, é diferente do dito que Jesus falou. Por quê? Porque o dito de Jesus é único. Foi ele que inventou, foi ele que mudou, foi ele que fez uma adaptação. E ele, somente ele, deu esta interpretação, este novo sentido a este dito. Porque o da Babilônia, o dito popular da Babilônia é que é mais fácil um elefante passar pelo fundo de uma agulha. Um elefante, Luciano? Pois é, este é o dito popular dito na Babilônia. Por que um elefante e não um camelo? Porque o elefante na Babilônia, existia camelos na Babilônia, na verdade existia. Mas só que o elefante é um animal maior do que um camelo. Então, para sugerir uma maior impossibilidade, os babilônios, no seu provérbio, no seu dito popular, ele usa não o camelo, mas o animal elefante. Por quê? Por causa da maior dificuldade, da maior impossibilidade do elefante entrar no fundo de uma agulha. Ok? Estão me entendendo? Quando Jesus ele se dirige aos discípulos, Jesus tinha conhecimento deste dito popular. Então ele usa este dito popular para mostrar aos discípulos a impossibilidade de um rico entrar no reino do céu. Não é? Não, eu repito, não que o rico não tenha direito, tem, não é verdade? Há ricos aí na sociedade que são verdadeiros servos de Deus, não é? Mulheres de Deus, ricas, que são verdadeiras mulheres de Deus, aonde o seu coração não está voltado para o bem que consiste, mas para Deus. Ela sabe que o que tem é temporário. Elas sabem e eles sabem que o que tem não são deles, são de Deus, e que Deus os deu o privilégio a eles para que eles o quê? Administrassem aquele bem terreno que o Senhor deu para que eles, não é, administrassem. Eles reconhecem que tudo o que tem foi mérito, né, de Deus. Eles somente se esforçaram para obter, mas a honra, a glória e o poder é de Deus. Então, quando um crente rico, ele age dessa forma, ele age como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro salvo, como Jó e como Zaqueu. Ok, meus irmãos? Então, Jesus, quando ele disse esse dito popular, qual era o animal de maior porte, não é, na Palestina? Na Palestina não tinha elefante, diferente da Babilônia, que tinha elefante e tinha camelo. Mas na Palestina não tinha elefante. Então, qual era o maior animal que havia, não é, na Palestina? Você sabe? Era o camelo. Pois é. Então Jesus, o que é que ele faz? Ele faz uma adaptação, não é? Tirando o elefante do dito popular babilônico e colocando o quê? O animal maior da Palestina, que é o camelo. Aí Jesus, ele diz aos discípulos, no dito popular, que os discípulos tinham conhecimento também desse dito popular, meus irmãos. Os discípulos tinham conhecimento deste dito popular, que é mais fácil um elefante passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus, quando faz esta adaptação, tirando o elefante para botar o camelo, não é? Aí Jesus diz, olha para o discípulo e diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então ele faz esta adaptação aos discípulos, ok? Entenderam? O verdadeiro sentido é esse, amados, literal. O camelo, animal e a agulha um fundo. E a gente vê que é impossível um camelo, um animal tão grande, passar por um pequeno orifício
que somente uma linha milimétrica, meus irmãos, pode passar. E você tem que ter uma vista aguçada, porque se não tiver, vai ficar topando, ó. Concordam comigo? Fica topando. Se você tiver uma visão boa, se você não colocar a linha, né, milimétrica, se for uma de mais grossura, não entra naquele fundinho de uma agulha, né? Dependendo das agulhas, né? Ok? Estão me entendendo? Então, meus irmãos, as palavras, né, de Jesus passar pelo fundo, o camelo passar pelo fundo, né, de uma agulha, são expressões, não é, proverbial, não é, que é semelhante a várias outras que Jesus usa no mundo antigo. No mundo antigo havia muitos provérbios. Por exemplo, vou dar uma referência bíblica aqui a vocês, para a gente encerrar o nosso vídeo. Não é? No Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando Jesus é expulso ali da sinagoga, quando se cumpre a profecia bíblica de Isaías 61, e Jesus se assenta, não é, na cadeira, não é, que estava reservada para o Messias, porque os irmãos em Nazaré aguardavam a volta do Messias. Então, para se cumprir, o ministro, que é o sacerdote, dá a Jesus, né, um rolo do livro 61 de Isaías. Jesus lê e diz ao ouvido de toda a sinagoga: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta escritura. O que é que ele faz? Ele devolve o manuscrito ao ministro e se assenta na cadeira reservada para o Messias, as quais eles estavam ali esperando com gozo. E diz o texto: os olhos de todos foram fitos nele. Por quê? Porque conheciam quem era Jesus de Nazaré. Conheciam que era filho de José Carpinteiro, de Maria. Então, quando começaram a razoar, aí Jesus cita um provérbio, um dito já existente do mundo antigo, que é: médico, cura a ti mesmo. Esse é um dito popular. Então, no mundo antigo, né, muitos ditos populares, muitas expressões semelhantes eram ditas por Jesus para descrever a impossibilidade. O médico cura ele mesmo? De forma nenhuma, irmão. Ele vai a outro médico, mas não diagnostica a enfermidade dele. Não. Ele vai a outro. Os irmãos já viram um médico curar a si mesmo? Um advogado defender ele mesmo? Ele procura um outro advogado. Não é verdade? Então, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Né? Espero que vocês tenham aprendido, né, o suficiente para vocês terem a noção do dito popular de Jesus, o provérbio, que ele, somente ele, foi capaz de mudar o contexto do dito babilônico, ok? Ao invés de elefante, camelo. Não foi camelos, corda grossa que Jesus quis se referir, de forma nenhuma. Não foi conforme os intérpretes pensavam. Não foi, Jesus não diz que o camelo passar pelo fundo de uma agulha é uma abertura no muro leste de Jerusalém para os pedestres passar, que para que os camelos também passassem, tinham que andar do joelho. Isto não é uma impossibilidade, meus irmãos. É uma impossibilidade? Concordam comigo? Impossibilidade é usar o texto no sentido literal. Pegar um fundo de uma agulha e pegar um camelo, querer introduzir, aquele animal tão gigantesco, e você querer, colocar, que não vai entrar. Então, Jesus mostra uma impossibilidade ali naquele momento, de acordo com a avareza daquele jovem que o procurou. Ok? Que Deus abençoe. Assista ao vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, que é este, para que você venha entender a realidade do texto e venha entender as interpretações que aqui nós falamos, de acordo com o fundo histórico, para que o seu entendimento cresça mais e mais. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome de Jesus.